Olá pessoal, bora para mais uma aula da nossa Medicina Legal no estudo da tanatologia, o estudo dos sinais de morte. Então a gente está estudando os sinais de morte, isso mesmo? A aula passada a gente viu as 4 fases da morte e a gente viu os sinais abióticos imediatos, que são aqueles que podem ser também chamados de morte aparente, perda de sensibilidade, perda de tônus muscular, perda de reflexo. Agora nós vamos estudar os sinais abióticos consecutivos. Esses são sinais de certeza de morte. São também chamados da certeza da morte. Ali já corre a morte absoluta. Vem comigo. Então, olha só. O primeiro, a desidratação cadavérica. O cadáver, quando atinge o óbito, a pessoa quando atinge o óbito, a gente tem ali apenas o cadáver, tem ali apenas a matéria. Então, já acabou as reações bioquímicas. As reações bioquímicas que são exotérmicas, que mantêm a nossa temperatura, né, que mantêm o nosso corpo. Como parou tudo, você parou a ingestão de água e tudo, a água continua a evaporar ao longo da pele. Então, cada contato da pele com o ar vai evaporando a água, bem lentamente, mas vai evaporando. Como a pessoa não está se hidratando, acontece então esse que é o nosso primeiro sinal abiótico consecutivo, a desidratação cadavérica. Existe uma estimativa de que a pessoa perde 8 gramas por quilo por dia. O que isso significa? Quer dizer, se você imaginar uma pessoa de 100 quilos, né, bastante corpulenta, ela vai perder 8 gramas por quilo, ou seja, 800 gramas por dia. Tá? Então, uma pessoa de 100 quilos vai perder, numa média, de 800 gramas por dia por desidratação. É água evaporando, tá? Então, como consequência da desidratação, acontecem outros sinais ali, que são consequências da desidratação. O apergaminhamento da pele, ela vai ficando mais ressecada, tá? A perda de peso é consequência da desidratação cadavérica. As mucosas, labial, nasal, elas têm o ressecamento também dos globos oculares. Então, esses são as consequências do nosso primeiro sinal abiótico consecutivo da desidratação cadavérica. Agora nós vamos estudar o segundo, junto com o terceiro e com o quarto. O segundo, o terceiro e o quarto, acho que podemos dizer que não são os mais importantes, são os mais presentes, que as pessoas mais costumam falar, tá? O primeiro é o esfriamento ou resfriamento cadavérico. O segundo são as manchas de hipostase ou livores cadavéricos. E o terceiro é o rigor, a rigidez cadavérica, tá? Na verdade, segundo, terceiro e quarto, né? Vamos estudar cada um. Olha só, imagina que já que cessaram todas as reações bioquímicas do corpo, ali passa a ter só matéria, então é regido pelas leis da física. O nosso corpo tem a temperatura de 37 graus, mais ou menos, né? Pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas nós somos homeotérmicos. A gente mantém a temperatura fixa independente da temperatura ambiente. Isso por causa das reações bioquímicas que tem no nosso corpo. Quando acontece a morte, então, o cadáver não tem mais essas reações. Como o cadáver não tem mais essas reações, a temperatura vai equilibrando com a temperatura ambiente. É a mesma coisa de você imaginar um balde de água. Imagina um balde de água colocado a 37 graus. Se você coloca ele num ambiente como hoje, que aqui onde eu estou gravando está frio, deve estar uns 15 graus, a temperatura 37 graus ela vai baixando com o tempo até atingir os 15 graus ambiente. E agora pensa aqui comigo. Se eu tenho 1 litro de água a 37 graus e meio, ela vai demorar um certo tempo para alcançar os 15 graus da temperatura ambiente. Mas se em vez de 1 litro eu tenho 100 litros de água, vai demorar muito mais a alcançar esse equilíbrio térmico. 1 litro de água esfria rápido. 100 litros de água demora a esfriar. Tá? Outro fator que vai interferir no tempo do resfriamento é o seguinte: se tiver dentro de uma caixa de isopor, por exemplo, vai demorar a esfriar. Se tiver em local aberto, principalmente com vento, vai esfriar rápido.
O cadáver é a mesma coisa. Então, questões importantes que vão interferir no resfriamento do cadáver. Se for um cadáver de uma pessoa de 100 quilos, com uma camada de posa, né, uma camada de gordura grande, esse cadáver vai sair dos 37,5 graus e chegar à temperatura ambiente, mas vai demorar, vai ser lenta. O processo vai ser lento, o resfriamento vai ser lento. Agora, se for uma pessoa magra, com 50 quilos, pouca massa corporal, sem tanta gordura no corpo, esse processo de alcançar a temperatura ambiente vai ser mais rápido. Se a pessoa morreu agasalhada, com blusa, isso aqui isola e faz o processo ser mais lento. Agora, se a pessoa morreu, como acontece muito, morreu pelada ou só de roupa íntima, então, nesse caso, o resfriamento chega mais rápido ele alcança a temperatura ambiente. Basta a gente pensar como se fosse um balde de água, tá? É uma analogia muito boa, porque 70% do nosso corpo é água, né, gente? Então essa analogia é muito boa, tá ok? Então esse foi o nosso segundo sinal abiótico consecutivo, que é o resfriamento. Terceiro sinal abiótico consecutivo que a gente vai estudar são as manchas hipostáticas. Hipo, embaixo, estática, parar. Hipostática, para embaixo. O que significa isso? O que vai parar embaixo? Quando você está vivo, seu coração está batendo, pulsando o sangue, e o sangue está correndo por todo o seu corpo. Na perna, no braço, na cabeça, no peito, no tronco, em todo o corpo. Quando você morre, para a circulação sanguínea, para o seu sistema circulatório, todo esse fluido vai para baixo, pela ação da força da gravidade. Passam a valer, então, as leis da física. Então, se uma pessoa morreu em decúbito dorsal, o que significa decúbito dorsal? Deitado de costas. Então, o sangue vai parar nas costas. Se a pessoa morreu em pé, por exemplo, enforcamento, né? Morre na posição em pé. Então, o sangue vai para baixo, vai para a extremidade dos membros superiores e dos membros inferiores. Então, todo o sangue que está no peito escorre para as pernas, para os membros inferiores. E o sangue que está nessa região escorre para baixo, vai para a ponta das mãos, para as extremidades dos membros superiores. Então, essas são as manchas hipostáticas. Hipostático, para embaixo. Ela vai parar embaixo, tá? Também chamada de livores cadavéricos. Beleza? Então, a mancha hipostática. O nosso quarto, então, sinal abiótico consecutivo é a rigidez cadavérica. E dentro ainda das manchas hipostáticas, é importante falar que o sangue começa a escorrer e ela começa a fixar, ela começa a acumular dentro de 2, 3 horas depois da morte. Mas se você aperta, fica aquela região de cor escura, né? Com muito sangue. Se a pessoa chega lá e aperta, dá o formato do seu dedo branco, onde apertou, e depois volta a ficar vermelho, exatamente como acontece com uma pessoa viva. Mas depois de 8 a 12 horas, acontece o que a gente chama de fixação da hipostase. A hipostase, então, fica fixa. Ora, você chega lá, a extremidade da mão está escura, por causa que o sangue concentrou ali. A gente enxerga ali uma mancha hipostática. Você aperta e tira o dedo, não fica branco, porque a mancha já fixou. A mancha hipostática fixou. E qual o prazo? Entre 8 e 12 horas. Tá? É o prazo de fixação da mancha hipostática. Maravilha? Vamos então agora para o nosso quarto. É a rigidez cadavérica, ou rigor mortis. Gente, é um troço inacreditável. A pessoa morre, ela fica molenga. Cai, molenga. Né? A perda de tonicidade é um sinal abiótico imediato. Mas depois de algumas horas, o cadáver fica duro. Se ele morreu com o braço assim por algum motivo, encostado em algum lugar, você chega lá e mexe, o braço fica duro, durão. Você mexe o braço para cá, e ele durão. É o rigor mortis, ou rigidez cadavérica. Isso acontece pela falta de oxigênio circulando no sangue. A célula demora um pouquinho a morrer, a gente vai estudar ainda esse fenômeno de autólise, e ela fica ali precisando respirar, mas não tem oxigênio. Então acumula substância química que causa então o enrijecimento. O enrijecimento, gente, ele tem uma sequência. A rigidez cadavérica ela tem uma sequência do alto para baixo. Então,
Se você chegar lá, mexe aqui no masseter, o masseter está mexendo. Ainda não tem rigidez. Mas se você mexe e ele está duro, a mandíbula aqui está dura, então o masseter e a nuca são os primeiros músculos são os primeiros músculos a ter a rigidez. Masseter e nuca. Então você mexe a cabeça que não faz isso aqui não. Tá duro, tá duro. Então, masseter e nuca é onde começa a rigidez. E como prazo, a gente pode dizer que começa por volta de 2-3 horas aqui no masseter e na nuca. Tá, ok? Depois do masseter e na nuca, vai para os membros superiores e, por fim, para os membros inferiores. Agora, depois de 24 horas, então lá para as 8 horas de morte, mais ou menos, masseter, nuca já estão duros, que começa lá para as 2 horas, membros superiores já estão rígidos e membros inferiores já estão rígidos. Com 8 horas a gente tem a rigidez total. Depois, essa rigidez, essa substância química, ela vai se consumindo, ela vai se perdendo e a rigidez vai se perdendo. A pessoa vai voltando a ficar mole. Isso acontece depois lá de 24 horas de morte. Mais ou menos, esses horários são sempre aproximados. E ela volta pela mesma sequência. O masseter e a nuca voltam quando ainda o braço está duro. Depois o braço volta quando ainda as pernas ainda estão rígidas. E por fim as pernas voltam ao normal, perna e rigidez, né? Então a sequência de cima para baixo para fixar e a mesma sequência de cima para baixo para perder a fixação da rigidez. Tá? Então aí a gente terminou a rigidez cadavérica, também chamada de rigor mortis. E o último da aula de hoje, gente, é algo que eu só conheço de ler no livro, nunca vi na prática, é o chamado de espasmo cadavérico. O espasmo cadavérico, ele é controverso e raro e controverso. Eu falo, nunca vi. É diferente da rigidez, tá? Mas é o endurecimento abrupto, generalizado e violento. Abrupto, generalizado e violento. É a pessoa que morre e fica dura de uma vez, chamado então de espasmo cadavérico. O espasmo cadavérico, então, é o nosso quinto sinal abiótico consecutivo, o último da aula de hoje. Eu não conheço, nunca vi falar, só li disso nos livros de medicina legal e também na Bíblia, quando as pessoas olhavam para trás e ficavam duras, morriam duras. Bom, fato? É fato? É fake? Não sei. Eu nunca vi um espasmo cadavérico, mas para cair em prova serve. Se você quer fazer as provas de concurso, é preciso que você saiba, então, o espasmo cadavérico. Beleza, pessoal? Então assim a gente termina a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado de aprender sobre os sinais abióticos consecutivos. Beleza? Semana que vem, na próxima aula, a gente começa os fenômenos cadavéricos transformativos. Tá bom? Um abraço, até lá!